Eu quero falar sobre bonecas de pano ou bonecas em geral. Eu já falei sobre machismo de novo no último vídeo e falando sobre bonecas, eu quero falar sobre como isso impacta de um modo horrível, por exemplo, na cabeça de mulheres. Boneca é um objeto inanimado. Uma boneca física, um objeto inanimado, por exemplo, tem de ser controlado para que haja, por exemplo, movimento na boneca. Uma boneca física carece de consciência, por exemplo. Eu vejo, por exemplo, pessoas falando: protejam as bonecas. Pode parecer muito fofo, pode parecer verdadeiramente muito fofo, mas o que isso carrega? O entendimento de que tem pouca vontade, o entendimento de que tem pouca, o entendimento feminino, de que ao ser chamada de boneca tem pouca vontade, tem pouca fala, tem pouca voz, tem pouca importância. Às vezes de modo errado representando que é um objeto. Isso é uma herança do machismo. Esse sentimento de esse sentimento de dizer que mulheres são apenas objetos, ou se comportar como se mulheres fossem objetos. Esses comportamentos, essas falas, são machistas. E, por exemplo, para as mulheres, isso é um pouco mais pesado. É algo que tem pouquíssimo valor, por exemplo, essa representação de que uma mulher é uma boneca. Eu acho que essa representação de que uma mulher é uma boneca, conversa pouquíssimo com as potencialidades femininas, com a força feminina, com a virtuosidade feminina, com o esforço feminino. E falando sobre esse vídeo passado que eu fiz sobre Emília e Violet Evergarden, me deixou pensando bastante em várias mulheres que eu já conheci que sentiam um medo extremo. É claro que todas as pessoas em algum momento já foram crianças, por exemplo. Todas as pessoas que são mais velhas em algum momento já foram crianças. E quando eu digo criança, eu digo também crianças em pensamento, com comportamentos mais infantis, com comportamentos mais imaturos. E seguindo, por exemplo, exemplos errados e exemplos vindos de raízes podres em relação ao tratamento, por exemplo,
de pessoas que às vezes é difícil entender como alguns métodos de tratar outras pessoas são métodos que falam com, por exemplo, que falam, que conversam, que discutem com o passado traumático de alguém. É claro que tem, por exemplo, tô pensando em relação a mim agora, se eu gostaria de ser chamado de boneco. Uma questão muito importante sobre a própria percepção e a própria noção de que você é importante e que cada um de nós tem responsabilidade sobre cada um de nós, a gente entende como é nojento ser chamado de uma figura inanimada, de um objeto inanimado. É lógico que, às vezes, chamar uma mulher de boneca na melhor das intenções, falando sobre a beleza corporal de uma mulher. Só que aí existe algo muito importante a ser dito, que é, por exemplo, sobre a vontade das mulheres parecerem bonecas e sobre o padrão de beleza. Que é uma coisa perigosíssima. É uma conversa muito, 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 muito complexa. Em que homens, por exemplo, têm que querer escutar bastante. Em que homens, por exemplo, têm que entender mais de dor e perda do que já entendem. E essa atitude de querer conversar sobre o quão triste é ter um padrão de beleza, o quão triste é ser pouco respeitada, o quão triste é ser comparada, o quão triste é ser comparado, ser desrespeitado, o quão triste é ser desrespeitado, o quão triste é ser tratado como se fosse qualquer coisa, ou tratado como se fosse só mais um, ou tratado como se fosse só mais uma. Essas coisas, por exemplo, essa conversa sobre padrão de beleza é uma conversa complexa. E quando eu falo de padrão de beleza, sinceramente, estou falando sobre. Oh, eu estava fazendo um vídeo sobre bonecas. E esse vídeo, basicamente, é sobre bonecas. Esse vídeo foi sobre bonecas. Muito obrigado.